Om Jnana-timirandasya Gyananjanan Shalakaya Chukshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupa Nugacharya Varyam Rupa Manjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasaram Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kurum Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavascha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nita Lila Pravista Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajya Kacharya Astottara Sata Sisrimada Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva e também a todo o Shirupanu Gauriya Guru Varga, todos os Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jaiva Dharma, no capítulo 8. Então, o Haridas Babaji Maharaj, ele continua então a definição dele dos 3 tipos de Vaishnavas. Então ele diz o seguinte: apenas considere agora que um Kanishta Vaishnava ele não presta serviço aos Vaishnavas, e o Uttama Vaishnava ele não faz qualquer distinção entre Vaishnavas e não Vaishnavas, porque ele vê todos, né, como sendo servos de Krishna. Isso significa que apenas um Madhyama Vaishnava oferece respeito aos Vaishnavas e presta serviços a eles. O Madhyama Vaishnava deve servir os 3 tipos de Vaishnavas: aqueles que cantam Krishna Nama pelo menos uma vez, e aqueles que cantam Krishna Nama constantemente, e também aqueles que, pela mera visão, automaticamente faz com que Krishna Nama dance na língua de alguém. Um Vaishnava pode ser considerado um Vaishnava, ou um Vaishnava superior, ou um Vaishnava superlativo, de acordo com o seu grau de avanço. Um Madhyama Bhakta, ele deve servir os Vaishnavas de acordo com o seu status. Apenas um Uttama Vaishnava concluirá que é inapropriado considerar se um Vaishnava é Kanishta, Madhyama ou Uttama. Tá? Interessante esse ponto. Né? O Uttama Vaishnava ele não considera que existam essas 3 categorias. Para ele, todos já estão absortos, né? Todos já são servos eternos de Krishna, já estão ocupados no seu serviço, né, eterno. Se um Madhyamadikari Vaishnava pensa dessa maneira, ele se tornará um ofensor. Srimad Mahaprabhu indicou isso aos residentes de Kulinagram, e as suas instruções são para que
as suas instruções devem ser mais reverenciadas do que mesmo os Vedas por todos os Madhyama Vaishnavas. E o que os Vedas ou os Shrutis dizem? E o que são os Vedas, né, ou os Shrutis? Eles são as ordens de Parameshwara, ou seja, as ordens de Deus. Tendo dito isso, Haridas Babaji ficou em silêncio por um momento. Naquele momento, Nityananda Das Babaji, de Bharagati, juntou as suas mãos e disse: eu posso fazer uma pergunta agora? E o Haridas Babaji Maharaj: se isso te agrada, sim. Então, ele disse: Babaji Maharaj, a qual categoria de Vaishnavas você pensa que eu pertenço? Seria eu um Kanishta ou uma Madhyama Vaishnava? Certamente eu não sou um Uttama Vaishnava. E o Haridas Babaji Maharaj sorriu e disse: meu irmão, pode alguém que tenha recebido o nome de Nityananda Dasa, né, ser alguma coisa menos do que um Uttama Vaishnava? Meu Nitai é extremamente misericordioso. Mesmo quando ele apanha, né, ele retorna ou ele retribui com Krishna Prema. Então, se alguém canta os seus nomes, né, e se torna o seu servo, né, o que mais pode ser dito? O Nityananda Dasa então respondeu: eu sinceramente gostaria de saber a minha posição atual. E o Haridas Babaji Maharaj respondeu: então conte-me toda a sua história. Se Nitai me empoderar para falar, eu poderei falar algo. Então Nityananda Dasa disse: eu nasci numa família de casta baixa, uma pequena vila às margens do rio Padmavati. Eu sempre fui simples e humilde por natureza desde a infância, e eu sempre costumava ficar longe de más companhias. Eu fui casado quando ainda era bem jovem, mas após alguns dias os meus pais morreram, e a minha esposa e eu então permanecemos sozinhos na casa. Nós não tínhamos muito dinheiro, então trabalhávamos todos os dias para nos manter. Nossos dias então se passaram felizes dessa maneira, mas essa felicidade não durou muito, porque após algum tempo ela também faleceu. Por conta da minha separação dela, pensamentos de desapego surgiram em minha mente. Próximos à minha vila, viviam muitos Vaishnavas que haviam renunciado à vida familiar, e eu vi, né, que as pessoas de Bharagati ofereciam-lhes grande respeito. E eu também almejei, né, receber este respeito também muito intensamente. E por conta desses sentimentos temporários de desapego, advindos com a morte da minha esposa, eu fui para Bharagati e aceitei então as vestes de um Vaishnava mendicante. No entanto, após alguns dias, a minha mente ficou muito agitada e ficou tomada por pensamentos malévolos. E ficou muito difícil para mim me controlar. Mas, por uma grande fortuna, eu recebi a associação de um Vaishnava excelente, que é puro e simples. No momento, ele está fazendo o seu bhajana em Braja. Com profundo afeto, ele me deu um conselho muito importante. Ele me manteve na sua associação e purificou a minha mente. Agora, minha mente não mais pode ser perturbada por esses pensamentos malignos. Eu desenvolvi gosto por cantar 100 mil nomes
de Harinama todos os dias. E eu entendo que não existe diferença entre Sri Hari e Sri Nama, e que ambos são completamente espirituais. Eu observo Ekadashi, o jejum, de acordo com os Shastras, e ofereço água para Tulasi. Quando os Vaishnavas fazem Kirtana, eu também me junto a eles, né, com uma atenção bastante concentrada. Eu bebo água que banhou os pés dos Vaishnavas puros. Eu estudo o Bhakti Shastra todos os dias. Eu não mais tenho o desejo de comer comidas deliciosas ou de me vestir bem. Não tenho qualquer gosto, né, ou desejo por participar em conversas mundanas. Quando eu vejo o humor estático dos Vaishnavas, um desejo vem na minha mente de rolar no chão aos pés deles. E às vezes eu faço isso, mas não é por um desejo de prestígio. Agora, por favor, dê o seu veredito. A que classe de Vaishnava eu pertenço e como eu devo me comportar? O Haridas Babaji então olhou para o Vaishnava Dasa com um sorriso e disse: diga-nos a que classe pertence o Nityananda Das. E o Vaishnava Dasa respondeu: bom, pelo que eu ouvi, ele já, obviamente, ultrapassou o nível de Kanishta, né, e entrou no nível de Madhyama. E o Babaji disse: esse também é o meu sentimento. O Nityananda Das disse: oh, que maravilha! Hoje eu então vim a saber da minha verdadeira posição da boca dos Vaishnavas. Por favor, conceda-me sua misericórdia sobre mim, para que eu possa gradualmente chegar ao estágio de um Uttama Vaishnava. Então Vaishnava Dasa disse: no momento em que você aceitou a mendicância, existia ainda um desejo por honra e prestígio no seu coração. Então você não estava qualificado para entrar na ordem renunciada. E, portanto, a sua aceitação da mendicância foi uma consideração, né, vamos dizer assim, foi algo que você fez sem autorização de alguém. Mas você acabou recebendo, né, aí então uma auspiciosidade genuína pela misericórdia dos Vaishnavas. Ou seja, ele foi motivado pelo desejo de fama e de prestígio, que ele queria receber também respeito, né, e adoração, assim como ele viu aquele Vaishnava recebendo. Né. Aí ele tentou fazer uma imitação de um renunciante, não conseguiu porque não tinha qualificação para isso. A mente começou a ficar agitada e, obviamente, que ele depois teve que largar aquela posição. Mas, nesse meio tempo, ele acabou, então, se associando com os Vaishnavas. Né? E aí veio, então, a grande misericórdia que o fez se tornar, de fato, um devoto de verdade. Então, percebam que os Vaishnavas eles vão sempre tentar ajudar as almas condicionadas, né, independente da motivação, né, através da qual elas se aproximam deles. Eles são como grandes, vamos dizer assim, purificadores da humanidade. Né? Basta você se aproximar deles, independente do seu desejo. Né? E eles vão sempre te transformar num Vaishnava assim como eles. Não é verdade? Muito bem. Então Nityananda Das ele disse: olha, até mesmo agora eu ainda tenho algum desejo por honra, né, por ser honrado. E eu acho que eu posso atrair os demais, né, e conquistar um tremendo respeito se eu for visto chorando, né, profundamente ou manifestando sintomas estáticos. E o Babaji então repreendeu ele e disse: você deve abandonar isso. Do contrário, existe um grande perigo de que a sua Bhakti seja corroída e você tenha que voltar para o nível de Kanishta, né, na plataforma de Kanishta novamente.
Embora os 6 inimigos, que é a luxúria, né? Luxúria, cadê? Ira, avidez, inveja, orgulho, né? E ilusão tenham partido, ainda existe o desejo por fama, né? Que é o desejo, né, mais difícil de sair do coração, né? E esse desejo por fama, ele é o pior inimigo dos Vaishnavas. E ele não facilmente concorda em deixar o coração dos sadhakas. Além disso, apenas uma gota de emoção espiritual genuína é muito superior, né, à manifestação de emoções que são, vamos dizer, uma imitação, né, ou Chayabhava Abhasa. Tá? Muito bem. Então, Nityananda Dasa disse: por favor, me dê a sua misericórdia. E assim, com reverência, ele colocou a poeira dos pés de lótus de Haridas Babaji sobre sua cabeça. E assim, Babaji Maharaj ele ficou, né, um pouco assim desconfortável, rapidamente se levantou e abraçou o Nityananda Das e o fez sentar ao seu lado, né, e então bateu nas costas dele. Porque um Vaishnava de verdade não deixa que ninguém toque os seus pés, né, ele não se sente merecedor desse respeito e ele vai rapidamente tentar recusar isso, né? Muito bem. Então, como extraordinário é o efeito de tocar um Vaishnava. Lágrimas imediatamente então começaram a fluir dos olhos de Nityananda Das. E Haridas Babaji também não conseguiu controlar as suas próprias lágrimas, embora ele tivesse tentado. Uma atmosfera maravilhosa se manifestou, e lágrimas caíram dos olhos de todos os Vaishnavas ali reunidos. Naquele momento, Nityananda Dasa aceitou o Sri Haridasa em seu coração como seu guru, e a sua vida então se tornou bem-sucedida. Dentro de um curto período, as emoções então acabaram, né? E ele perguntou: quais são as principais e as secundárias características de um Kanishta Bhakta em relação a Bhakti? E o Babaji Maharaj respondeu: as primeiras características primárias ou principais de um Kanishta Vaishnava é a sua fé na forma eterna de Bhagavan e a sua adoração à deidade. A sua característica secundária são as devoções, as atividades devocionais que ele pratica, como ouvir, cantar, se lembrar e oferecer orações. O Nityananda Dasa então disse: não podemos ser Vaishnavas a menos que a nossa fé na forma eterna de Bhagavan e a adoração da sua deidade ocorra de acordo com as regulações dos Shastras. Então, eu posso entender bem que é o porquê dessas duas serem as causas primárias, né, ou seja, os sintomas principais. No entanto, eu não posso entender por que ouvir, cantar e se lembrar, né, de Bhagavan e outras atividades são secundárias. E o Babaji responde: o Vaishnava Kanishta, ele ainda não entendeu a natureza intrínseca de Shuddha Bhakti, da qual ouvir, cantar e etc. são membros, né? Consequentemente, o seu ouvir e cantar não assume, né, a identidade primária, mas estão manifestas como secundárias, formas secundárias, ou gona. Além disso, o que quer que surja dessas três gunas, sattva, raja e tamas, é conhecido como gona. Quando essas atividades se tornam nirguna,
livres da influência dos modos materiais. Então, esses membros de Shuddha Bhakti, então eles são membros de Shuddha Bhakti. Então, a pessoa então chega ao estágio de Madhyama. Então, Nityananda Dasa disse, como um Kanishta Vaishnava pode ser chamado de Bhakta, quando ele ainda está contaminado pelas falhas de karma e jnana, e seu coração está cheio de desejos por coisas que não são Bhakti. E o Babaji respondeu, nos tornamos elegíveis para Bhakti, né, quando, ele se torna elegível para Bhakti, ou apto para praticar Bhakti, quando ele conquista Shraddha, que é a raiz de Bhakti. Não há qualquer dúvida que ele está, de fato, situado às portas de Bhakti. A palavra Shraddha significa Vishwasa, ou crença, né? Fé. Quando o Kanishta Bhakta desperta a crença na deidade, na divindade da deidade, ele então se torna apto para a prática de Bhakti. O Nityananda Dasa então disse, quando ele obterá Bhakti? E o Babaji respondeu, o Kanishta Bhakta ele se torna um Shuddha Bhakta, né, no nível de Madhyama, quando a sua contaminação de karma e jnana está dissipada, e ele deseja nada além do que Ananya Bhakti, ou devoção exclusiva. Nesse ponto, né, ele compreende que existe uma diferença entre o serviço aos convidados e o serviço aos bhaktas, e que assim ele então desperta o gosto por servir os bhaktas, que é favorável a Bhakti. Nityananda Dasa disse, Shuddha Bhakti aparece junto com o Sambandha Jnana. Quando este conhecimento é despertado, né, e a pessoa se torna apta para Shuddha Bhakti? E o Babaji responde, a verdadeira Sambandha Jnana e Shuddha Bhakti se manifestam simultaneamente quando o conhecimento contaminado pela concepção mayavada se dissipou. E Nityananda pergunta, quanto tempo isso leva? E o Babaji disse, quanto mais forte for o sukriti da pessoa, né, de vidas passadas, mais rápido será a obtenção desse resultado. E Nityananda pergunta, qual é o primeiro resultado obtido pelo sukriti passado? E o Babaji responde, quando ele alcança sadhusanga, né? Ou seja, o resultado de se acumular sukriti é conquistar sadhusanga. Então Nityananda Dasa disse, e qual é a progressão que evolui, né, a partir de sadhusanga? Né? Então Babaji Maharaj disse, no Srimad Bhagavatam 3, 25, 25, descreve, né, a evolução sistemática de Bhakti de maneira muito sucinta. O verso diz, Satam prasangam mama virya samvido bhavantirit karna rasayana kata tad joshana aswada pagarva vartmani shraddharatir bhaktir anukramishati. Na associação de Shuddha Bhaktas, o recital e as discussões das minhas atividades gloriosas e passatempos são muito satisfatórios, ambos para o coração quanto para os ouvidos. Pelo cultivo do conhecimento dessa maneira, a pessoa fica estabelecida no caminho da liberação e progressivamente ela alcança Shraddha, então Bhava e finalmente Prema Bhakti. O Nityananda Dasa disse, como a pessoa pode obter sadhusanga? E o Babaji disse, eu já disse que sadhusanga é obtida pelo sukriti, conquistado em nascimentos anteriores. Isso é explicado no Srimad Bhagavatam 10.51-53. Bhava pavargo brahmato yada bhavej
Janasya tarhi achutta sat samagama satsangamo yarhi tadeiva sadgato paravareshe tvai jayate rati. Ó Achyuta, a diva tem vagado, né, dentro do ciclo de nascimentos e mortes desde tempos imemoriais, desde um tempo sem início, né, ou seja, né, uma eternidade que é para o passado, mas não para o futuro, apenas para o passado, né? Essa palavra anadi. A palavra anadi, ela é uma palavra difícil de ser traduzida e muitas vezes até confundida, né, por alguns Vaishnavas, né? Mas ela significa sem um começo, tá? Mas pode ser que tenha um fim, né? E quando o momento para a sua liberação desse ciclo se aproxima, né, do ciclo de samsara se aproxima, ele então conquista satsanga, uma associação benéfica. Desse momento, ele então fica firmemente apegado a você, no caso a você Krishna, que é o controlador tanto da matéria quanto do espírito, e é a meta suprema de todos os sadhus. Essa é a tradução do verso do Srimad Bhagavatam. Então Nityananda Dasa disse: é apenas por sadhu sanga que um kanishta bhakta desperta a sua inclinação para adorar a deidade. Então, como isso pode ser dito que ele não prestou nenhum serviço aos sadhus? E o Babaji disse: quando ele conquista sadhu sanga por uma boa fortuna, a fé na divindade da deidade desperta. No entanto, a adoração da deidade deve ser acompanhada também do serviço aos sadhus, aos próprios sadhus. Até que esse tipo de fé se desenvolva, a Shraddha não está completa. Então, essa pessoa ela permanece incapaz de entrar no reino de Ananya Bhakti. Então, Nityananda Dasa disse: quais são os estágios para o progresso de um Kanishta Bhakta? E o Babaji disse: suponha que um Kanishta Bhakta adore uma deidade na forma de Bhagavan todos os dias com fé, mas ainda não está livre, das contaminações de karma, jnana e outros desejos. Por acaso, algum convidado vem, né, até ele e é um devoto, é um Vaishnava, né, e ele então o recebe, né, e começa a servi-lo, né, assim como ele serviria qualquer outro convidado. Então o Kanishta Bhakta ele observa as atividades e o comportamento dos devotos e tem a chance de ouvir, né, as narrações de tópicos espirituais baseados no Shastra. Dessa maneira, ele começa a desenvolver grande respeito pelo caráter dos Bhaktas. Nesse ponto, ele então se torna consciente dos seus defeitos, dos seus próprios defeitos. Ele começa então a seguir o comportamento dos sadhus e a se retificar. Gradualmente, seus defeitos de karma e jnana começam a sumir e o seu coração se torna purificado. Ele fica gradualmente livre de todos os outros desejos, né? Vamos dizer, desejos indesejados. Vou usar aqui de um pleonasmo, né? Ele estuda os sastras, né, por ouvir regularmente os passatempos de Bhagavan e também as verdades fundamentais e ontológicas sobre Bhagavan. A sua Sambandha Jnana se torna gradualmente firme, né, enquanto ele aceita, né, a natureza transcendental de Bhagavan, Srinama e os processos de Bhakti como ouvir e cantar. Quando a sua Sambandha Jnana fica completa, ele alcança então o estágio de Madhyama Vaishnava. É nesse momento que ele verdadeiramente começa a se associar com os Bhaktas. Ele pode então perceber que os Bhaktas são
vastamente superior, né, a qualquer outro convidado mundano. E ele então começa a tratá-los, né, no nível de guru. Muito bem. Então, o Nityananda Dasa, ele novamente Então o Nityananda Dasa disse: por que então muitos Kanishta Bhaktas não progridem? E o Babaji respondeu: se o Kanishta Bhakta se associa principalmente com pessoas que são contrárias, né, ou seja, estão né, assim, contra Bhakti, né, o seu nível de maturidade e aptidão para Bhakti, né, rapidamente é destruído. Né, e a sua aptidão para Karma e Jnana se tornam proeminentes. Em alguns casos, a aptidão nem mesmo aumenta ou diminui, né, mas permanece igual. O Nityananda Dasa então disse: quando isso acontece? O Babaji respondeu: quando ele se associa igualmente com bhaktas ou com pessoas contrárias. Né? Então Nityananda disse: sob quais circunstâncias ele pode certamente avançar? E Babaji responde: quando a sua associação com os bhaktas se torna proeminente e a sua associação com pessoas contrárias, né, se torna mínimo possível. Ele então pode avançar rapidamente. Nityananda Dasa disse: qual é a natureza da inclinação de um Kanishta Adhikari para atividades piedosas e pecaminosas? E Babaji responde: no estágio preliminar, a sua inclinação pelas atividades pecaminosas e piedosas será mais ou menos como a dos karmis e dos gyanis, mas conforme ele progride em bhakti, essas propensões irão sumir e a sua inclinação para satisfazer a Bhagavan se tornará proeminente. O Nityananda Dasa então disse: querido mestre, eu compreendi essa situação dos Kanishta Adhikaris. Agora, por favor, descreva para mim os sintomas primários de um Madhyama Adhikari Bhakta. E o Babaji disse: os Madhyama Bhaktas, eles possuem Ananya Bhakti por Krishna, ou seja, devoção exclusiva por Krishna. Sua amizade pelos Bhaktas consiste de 4 atitudes. Ele considera os Bhaktas como sendo mais queridos para ele do que ele mesmo, né? Atma Buddhi. Ele sente grande possessividade por eles, Mamata Buddhi. Ele considera os devotos como sendo adoráveis, Ija Buddhi, e considera-os como um local de peregrinação, Tirtha Buddhi. Ou seja, ir até um Vaishnava é como ir até um local de peregrinação. Né? O Madhyama Bhakta também concede sua misericórdia, né, para aqueles que são ignorantes da verdade espiritual. E ele também negligencia aqueles que são contrários. Essas são as principais características de uma Madhyama Bhakta. Quando alguém desenvolve Sambandha Jnana e pratica Bhakti Sadhana, que é o meio, né, ou Abhideya, alcança então a meta, que é Prema. Essa é a metodologia de um Madhyama Bhakta. E é geralmente observado também que o Madhyama Bhakta, ele pratica Harinama, Kirtana e outras atividades na associação dos Bhaktas, livre de
qualquer ofensa. Então, um Madhyamādhikari estabelecido, né? Ou seja, aqui a gente pode calcular pelo menos um Madhyama Madhyama ou Madhyama Uttama. Porque é o seguinte, essas três classificações de Vaishnavas, né? Ou seja, é o neófito, né? ou o iniciante, depois o intermediário e o avançado, existe também dentro de cada uma das três. Então você tem o Kanishta, que é Kanishta, o Kanishta que é Madhyama e o Kanishta que é Uttama. Da mesma forma você tem o Madhyama que é Kanishta, o Madhyama que é Madhyama, o Madhyama que é Uttama e o Uttama que é Kanishta, o Uttama que é Madhyama, o Uttama que é Uttama. Tá bom? Então você tem três níveis, aproximadamente, claro que nada é matematicamente preciso, mas você tem as três divisões dentro das três classificações dos níveis de Vaishnavas. Certo? Então, para você dizer que alguém é um Madhyama, você pode definir, olha, ele é um Madhyama Kanishta, ele está começando, né? Ele já é um Madhyama Madhyama, ele já está se estabelecendo. Ele já é um Madhyama Uttama, ele já está estabelecido. Tá? A gente pode trabalhar dessa maneira, para poder entender. Tá bom? Bom, eu vou deixar então para a próxima aula, para continuar sobre esses aspectos do Madhyamadhikari, tá bom? Então a gente retoma em seguida. Um bom dia a todos, Hare Krishna, Panchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha, Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha.